Nesta questão foram apresentados 3 vetores, sendo que em 2 deles nós temos incógnitas, A e B. E nós temos uma equação satisfeita pelos 3 vetores, com a qual nós vamos encontrar o valor das incógnitas. Bom, então olha só, a equação apresentada no exercício é esta, e nós vamos, antes de substituir as coordenadas dos vetores, nós vamos desenvolver um pouco estas operações e vamos isolar o vetor V. Por quê? Porque ele não contém incógnita, então assim a gente vai conseguir uma expressão um pouco mais simples. Então vejam só. Aqui nós temos 1 sobre 2, que multiplica menos 3V1, então vai ficar menos 3 sobre 2V1. 1 sobre 2 multiplica 1 sobre 2V, então 1 sobre 4V, mais V2, que é igual a V. Ok. Agora, termos que tem o vetor V são esse e esse. Colocando esses termos no primeiro membro, nós vamos ter 1/4 V menos V. E os termos que não dependem de V, nós vamos escrever no segundo membro. Então, nós vamos passar menos 3 sobre 2V1 para o segundo membro e o V2 também. Lembrando de levá-los com uma operação inversa, então mudaram de sinais. Agora, no primeiro membro, nós vamos colocar o vetor V em evidência. Note, então, que os coeficientes ficaram 1/4 menos 1, que vão multiplicar V. 1/4 menos 1, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 4. Então, ficou 4 dividido por 4, 1, vezes 1, 1. E 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. Então, ficou 1 menos 4 no numerador, que deu origem a esse menos 3. Então, continuando, no segundo membro, nós colocamos a expressão que tinha, que nós não fizemos nenhuma operação. Agora, já que o vetor V está com coeficiente negativo, nós multiplicamos por menos 1. E aí, nós vamos ter a expressão 3/4 V é igual. Esse menos 1 vai trocar o sinal também do segundo membro. Então, o V2 ficou positivo e o V1 agora tem um coeficiente negativo. Note, pessoal, que nós queremos isolar o vetor V. Então, nós podemos multiplicar a equação toda por 4 sobre 3, que isso vai fazer com que o coeficiente de V se torne igual a 1. Então, fazendo isso em todos os termos da equação, nós vamos ter V, que é igual, o V2 vai ficar multiplicado por 4/3, e esse menos 3V2 vai ficar multiplicado por 4/3 também. Essa multiplicação aqui no segundo membro, note que 4 eu consigo simplificar com 2 e 3 consigo simplificar com 3. Então, aqui ficou 1, 1, aqui embaixo também, e o 4 ficou restando aí 2, né? Então, reescrevendo a expressão, nós temos V é igual a 4/3 V2 menos 2V1. E note que agora nós temos aqui uma expressão, uma equação bem mais simples que a inicial. E nesse momento aqui, a gente já vai substituir as coordenadas dos vetores. Então, V, que tem as coordenadas 4, 2, 4/3 V2, o V2 é B e 1/3, menos 2, que multiplica V1, sendo que V1 é menos 1 sobre 2A, certo? Agora, aplique a propriedade da multiplicação por escalar. Então, 4/3 multiplica o vetor e menos 2 também multiplica. Aqui, notem que eu utilizei o sinal negativo para fazer a multiplicação. E aí, no lugar, eu coloquei sinal positivo. Então, menos 2 vezes menos meio ficou 1. E menos 2 vezes A ficou menos 2A. Tinha que usar o sinal logo? Não precisaria, mas aí você teria que colocar o menos aqui fora e multiplicar apenas o número 2 positivo dentro do parêntese, certo? Ok, então o próximo passo nosso aqui é fazer a adição desses dois vetores, que consiste em somar as coordenadas correspondentes. Então, vai ficar 4b sobre 3 mais 1, 4 sobre 9 menos 2a. E nesse momento, você vai observar que no primeiro membro existe um vetor
E no segundo membro também existe um vetor. Então, você está com a igualdade de vetores. E essa igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, vejam só, a igualdade das coordenadas correspondentes vai dar origem a um sistema. Então, o 2 é igual a 4b sobre 3 mais 1, aqui nós escrevemos em ordem inversa, e 4 é igual a 4 sobre 9 menos 2a, né? Que é essa segunda equação. Nessa equação aqui, nós queremos encontrar o a e o b. Na primeira coordenada só tem a incógnita b, então vamos multiplicar a equação toda por 3 para retirar esse denominador, e aí nós vamos ter 4b mais 3 é igual a 6. Vamos olhar tudo com a primeira equação, depois a gente volta e olha com a segunda. Passa o 3 para o segundo membro, então ficou 6 menos 3, que é 3. Então 4b é igual a 3, então b é igual a 3 sobre 4. Já encontramos o valor de b. Da segunda equação, nós vamos encontrar o a. Então, aqui nós multiplicamos por 9 para retirar o denominador. Poderia ter feito diferente, poderia colocar assim, menos 2a igual a 4, menos 4 nonos, e segue aí com as propriedades necessárias. Então, vocês estão percebendo que na matemática tem vários caminhos, né? Então, como opção, eu dei esta, que eu multipliquei a equação toda por 9 para eliminar o denominador. E dessa maneira você tem 4 menos 18a é igual a 36. Agora nós vamos isolar o menos 18a. Então, lá no segundo membro já tinha 36, e esse 4 veio para o segundo membro. Então, 36 menos 4 ficou 32. E o menos 18 agora passa dividindo o 32. Mais com menos, menos, e dividimos por 2 em cima e embaixo. Então, ficou 16 sobre 9. E aqui, ó, já encontramos o valor de A também. Agora, nós temos A e B. O exercício pede para somar A e B. Então, nós vamos somar. Nós vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum entre 4 e 9, que deu 36. 36 dividido por 4 é 9, vezes 7 deu 27, e 36 dividido por 9 é 4, vezes 16 deu 64. E dividindo aí esses dois números, fazendo a operação e dividindo, o valor resultante é este daqui, menos 1,02.8, que nós estamos arredondando este número com 3 casas decimais, certo? Poderia deixar a resposta como fração, porém, como é uma questão de múltipla escolha, todas as opções têm números decimais, então a divisão é necessária, certo? Nessa questão, nós temos duas retas representadas por equações cartesianas, e nós vamos analisar algumas sentenças para classificá-las como verdadeiras ou falsas, de acordo com as informações das retas. Então, nós temos aqui as retas R e S apresentadas na questão, e nós vamos começar escrevendo as equações paramétricas dessas retas, só para ter mais informações. Então, olha só, para você encontrar equações paramétricas é necessário um ponto e um vetor. A partir das equações cartesianas, para você encontrar pontos, basta atribuir valor a uma das incógnitas e encontrar a outra associada ao valor que você atribuiu. Para isso, nós vamos isolar uma das incógnitas. Nós escolhemos aqui isolar a incógnita y. Então, vejam só, 7y é igual a 6 mais x. Passa o 7 dividindo no segundo membro e você tem y é igual a 6 sobre 7 mais x sobre 7, certo? Vamos utilizar esta equação para encontrar os pontos desejados. A primeira atribuição que nós fizemos foi para x igual a 0. Então, com x igual a 0, o y é igual a 6 sobre 7. Nossa segunda atribuição foi o x igual a 1. Então, fixando o x igual a 1, você vai ter 6 sobre 7 mais 1 sobre 7, que vai ficar igual a 7 sobre 7, que é igual a 1. Aqui, como os denominadores são iguais, olha, nós conservamos o denominador e somamos o numerador, certo? Então, olha só, da primeira atribuição, você conseguiu o ponto 0, 6 sobre 7, e da segunda atribuição, você conseguiu o ponto de coordenadas 1, 1. E com eles você vai definir o vetor. Então,
O vetor AB é dado por B menos A, que é coordenadas do ponto final, menos coordenadas do ponto inicial. Fazendo esses cálculos, você vai ter 1 menos 0 e 1 menos 6 sobre 7. Tira o mínimo aqui, em 1 menos 6 sobre 7, vai ficar 7 menos 6, 1 sobre 7. Então, essas aqui, ó, são as coordenadas do vetor AB. Então, agora, você vai escolher um dos pontos para escrever a sua equação. No caso, nós escolhemos o ponto A. E vai utilizar as coordenadas desse vetor para escrever a sua equação, certo? Lembrando que qualquer ponto da reta serve para você escrever a equação e também qualquer múltiplo do vetor AB. Inclusive, se você não quisesse uma equação com frações, bastaria você escolher o vetor 7AB, que teria coordenadas 7, 1. Com ele, você também consegue escrever a equação, um sistema de equações cartesianas para a reta. Então, com as escolhas que nós fizemos, a nossa reta tem a equação x igual a t, porque aqui vai ser x0, lembra a equaçãozinha? É x0 mais a vezes t, né? Primeira equação. x0 é a coordenada do ponto e a é a primeira coordenada do vetor. E essa segunda equação aqui é y igual a y0 mais bt, sendo que y0 é a segunda coordenada do ponto e b é a segunda coordenada do vetor. Vamos fazer o mesmo com a reta S, então a mesma ideia. Nós vamos aqui isolar a incógnita y, aí nós vamos ficar com 7, ficou aqui, ó, vamos colocar aqui. Menos 7y é igual a 7 menos 6x. Multiplica por menos 1, ou já pega esse menos 7 aqui e passa a dividir no segundo membro. Então, vai ficar 7 sobre menos 7, que deu esse menos 1 que está aqui, e menos 6 sobre menos 7, menos com menos ficou mais, que é o que está escrito aqui, certo? E agora nós vamos fazer as atribuições. Aqui nós nem montamos mais a tabelinha, nós só colocamos assim, para x igual a 0, o que vai acontecer? Y vai ser menos 1, e com essa informação você tem um ponto, que nós chamamos de A'. Tem as coordenadas 0 e menos 1 é um ponto de S. E para x igual a 1, você vai ter 6 sobre 7 menos 1. Tira o mínimo, vai ficar 7. 6 menos 7. Agora vai ficar menos 1 sobre 7. Então, B' tem coordenadas 1, menos 1 sobre 7. Com esses dois pontos, você vai construir o vetor A'B', fazendo B' menos A', e aí você tem as coordenadas 1, 6 sobre 7, porque nós fizemos aqui 1 menos 0, menos 1 sobre 7, menos com menos mais 1. Tira o mínimo que é 7, então vai ficar menos 1 mais 7. Então, ficou 6 sobre 7, certo? Então, aqui nós temos as equações paramétricas da reta S, ok? Então, nós fizemos essa transformação de cartesiana para paramétricas para a gente revisar um pouco e ter algumas informações adicionais, certo? Agora que nós vamos começar a analisar as alternativas que a questão nos deu. Então, olha só, a primeira questão está dizendo que o ponto de coordenadas 15 sobre 6 e 1 para a ordenada é um ponto de S. Como que a gente analisa se esse ponto realmente é de S? Se ele for ponto de S, ele tem que satisfazer a equação da reta S, que é essa equação aqui, ó. 6x menos 7y é igual a 7. Então, você vai substituir as coordenadas x e y do ponto nessa equação e vai verificar se a igualdade resultante é realmente uma sentença verdadeira na matemática. E a gente chega na sentença 8 igual a 7, que é uma sentença falsa, né? Então, isso aqui nunca pode acontecer. E isso aconteceu de você substituir as coordenadas do ponto na equação. Então, nós vamos concluir com isso que P não é ponto de S. P não pertence. A próxima afirmação diz que a reta cujo vetor direcional tem coordenadas menos 21, menos 3, é paralela com a reta R. Bom, a reta R tem vetor AB.
que tem essas coordenadas. Então, essa frase é o mesmo que dizer que esses vetores aqui são paralelos. O vetor que dá a direção da reta e o vetor que dá a direção da reta R. Os vetores são paralelos quando? Quando eles têm a mesma direção ou quando eles são múltiplos um do outro, tudo equivalente a essas afirmações, né? Que quer dizer também que ser múltiplos um do outro vai nos dar como consequência que a divisão das coordenadas correspondentes é sempre constante, igual ao mesmo valor. Então, olha só o que acontece quando a gente divide as coordenadas correspondentes. Menos 21 sobre 1 vai dar menos 3. Menos 21 sobre 1, que é a primeira coordenada, tem que ser igual a menos 3 sobre menos 1 sobre 7. Menos 21 sobre 1 é menos 21, mas o segundo membro vai ficar menos 3, que multiplica 7 sobre 1. 7 vezes menos 3 dá menos 21 também, então é uma sentença verdadeira, porque nós chegamos aqui numa conclusão totalmente satisfeita na matemática. E a terceira equação fala que a reta que passa, que tem como vetor diretor o 6, vetor de coordenadas 6, 7, é ortogonal, é perpendicular à reta S, sendo que a S tem o vetor diretor a linha B'. Então, se a gente fala que a reta que passa que tem a direção de U é ortogonal à reta que tem a direção de A' B', isso é a mesma coisa de falar sobre os seus vetores. É o mesmo que falar que o vetor U é ortogonal ao vetor A' B'. Mas isso acontece quando o produto escalar dos dois dá zero. Isso aqui é uma teoria que nós estudamos lá no livro. Fizemos uma demonstração lá, né, que vem daquela relação do cosseno, né? Cosseno do ângulo entre os vetores é U escalar A' B', no caso, são os dois vetores que dão a direção, dividido pela norma de U, norma de A' B'. Mas quando este ângulo aqui for de 90 graus, o cosseno vai dar zero. E como esse denominador aqui é diferente de zero, ele passa multiplicando o zero, vai dar zero. Então vai ficar U escalar A' B' é igual a zero, que é essa equação. Então, substituindo as coordenadas dos vetores aqui, para a gente fazer o cálculo do produto escalar, nós temos. Só lembrando que o produto escalar, vamos relembrar aqui, se o vetor U tem coordenadas x, y e o A' B' x' y', então o cálculo do produto escalar vai ser x vezes x' mais y vezes y'. Ou seja, nós vamos somar a multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, vejam só, 6 vezes 1 mais 7 vezes 6 sobre 7. 7 sobre 7, que eu vou simplificar, vai ficar apenas 6. Então, vai ficar 6 mais 6. Só que 6 mais 6 é 12. E 12 não é igual a zero, né? É diferente de zero. Então, nós chegamos numa conclusão falsa. Então, essa conclusão falsa veio de supor que os vetores eram ortogonais, né? Então, é uma sentença falsa. E na alternativa 4, diz que as retas R e S são paralelas. Bom, elas serão paralelas quando os seus vetores, os vetores que dão as suas direções, forem paralelos também. Então, olha só, o vetor que dá a direção de R é o AB, tem coordenadas 1 e 1 sobre 7. Tem que ser paralelo ao vetor A' B', que tem coordenadas 1, 6 sobre 7. Eles vão ser paralelos quando a divisão das coordenadas correspondentes for igual. Então, olha só, 1 sobre 1. Dividir a primeira coordenada com a primeira coordenada. E 1 sobre 7 dividido por 6 sobre 7, que é são as segundas coordenadas. Então, nós vamos conservar a primeira numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, o segundo membro. Eu vou simplificar 7 com 7, então ficou 1 é igual a 1 sobre 6. Podia fazer esse cálculo aqui separado, divide a primeira coordenada, depois divide as segundas coordenadas e vê se dá o mesmo número. Não deu, então quer dizer que os vetores não são paralelos. Mas essa questão aqui, quer dizer que esse F aqui é dessa igualdade, é uma igualdade falsa.
a gente pode colocar assim que é uma contradição ou é impossível na matemática ou é inconsistente, tá? Esse F aqui não é a resposta da questão. Nessa alternativa aqui, está dizendo que os vetores não são paralelos, que as retas não são paralelas. Então, realmente, as retas não são paralelas e ela é uma alternativa que você tem que colocar que é uma afirmação verdadeira, né? Porque ela está dizendo a verdade, certo? Nesta questão, foram apresentadas duas retas, uma delas com a equação cartesiana e a outra com o sistema de equações paramétricas. E nós queremos encontrar a interseção destas retas. Se existir um ponto de interseção entre essas retas, isto é, se estas retas se interceptarem, este ponto de interseção, vamos colocar aqui com coordenadas x, y, satisfaz ambas as equações, tanto a equação de R como a equação de S. Então, nós vamos resolver um sistema formado pelas duas equações, e para isso, as duas equações precisam ter a mesma natureza, digamos assim, ou seja, ser todas as duas cartesianas, que é a forma mais simples de fazer. Também daria certo a gente colocasse as duas sendo equações paramétricas, no entanto, você teria que diferenciar os parâmetros, e aí você vai encontrar os parâmetros com esse sistema. Após isso, volta nas equações e substitua o valor obtido e você vai encontrar a coordenada do ponto. Então, essa forma que a gente vai fazer aqui, eu acho que é mais simples. Então, nós vamos trabalhar com as equações cartesianas e resolver um sistema linear. Então, veja só, o primeiro passo antes de resolver esse sistema, para encontrar a interseção, é você converter as equações de R para o formato de cartesiana. Então, pelas informações que nós temos aqui nessas equações, nós podemos observar que o ponto de coordenadas menos 3 e 11 é um ponto da reta, e o vetor de coordenadas menos 4 e 2 é o vetor que dá a direção da reta, é um dos vetores que dá a direção da reta. Uma dica para vocês, se vocês não quiserem trabalhar, vocês têm a opção de trabalhar com os números menores, se você observar que esses dois números aqui, dessas coordenadas, são divisíveis por 2. Então, você poderia trabalhar com as coordenadas menos 2, 1. Seria uma outra opção, que também seria vetor paralelo à reta R, certo? Bom, como nós vamos encontrar as equações cartesianas? As equações cartesianas o resultado é equivalente a esta equação matricial, onde A, B são as coordenadas do vetor e x, y0 são as coordenadas do ponto. X, y são as nossas incógnitas, né? Então, substituindo as coordenadas que nós temos, ficará menos 4, 2, xy é a matriz do primeiro membro. E menos 4, 2, menos 3, 11 é a matriz do segundo membro. Então, resolvendo o determinante do primeiro membro, nós temos menos 4 vezes y menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária, x vezes 2. Então, dá 2x com o menos da fórmula, menos 2x. Aqui é a mesma coisa, menos 4 vezes 11, menos a multiplicação de menos 3 vezes 2. Deu menos 6 vezes o menos, deu mais 6. Ó. Então, nós vamos agora fazer essa igualdade dos determinantes. Então, menos 4y menos 2x é igual a menos 38. E aqui notem que tudo é divisível por 2. Então, nós vamos dividir tudo por 2. E nós temos aqui essa equação, que é a equação cartesiana da reta R. E agora, para você encontrar a interseção, você vai resolver o sistema formado pelas duas equações da reta, sendo que essa primeira equação aqui é a reta R e essa segunda equação é a reta S, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós optamos por eliminar a incógnita x. Então, nós vamos multiplicar a primeira equação por 2, porque na segunda equação nós temos menos 2x. E multiplicando a primeira por 2, nós ficamos com 4y mais 2x é igual a 38. E agora nós vamos somar as duas equações e nós ficamos com 5y
é igual a 38 mais 12, deu 50. E y, então, é 50 dividido por 5, que deu 10, certo? Agora que você já encontrou uma das incógnitas, o que você faz? Escolhe uma das equações do sistema e vai substituir a incógnita encontrada para obter o valor daquela que ainda falta ser obtida. Então, que é a x. Então, isolando o x nesta equação 2y mais x igual a 19, nós temos x igual a 19 menos 2y, o y é 10, substituiu, multiplicou por 2, deu 20. Então, 19 menos 20, menos 1. Logo, a interseção das duas retas é o ponto de coordenadas, menos 1, 10. Nesta questão, nós temos uma equação cujo gráfico é uma circunferência. E nós queremos encontrar o centro e o raio dessa circunferência. Esta informação do centro e do raio, ela fica bem explícita, quando a equação da circunferência está no formato de equação cartesiana. Então, nós vamos reescrever esta equação no formato de equação cartesiana para a gente conseguir estas informações. Então, olha só, o nosso objetivo é reescrever essa equação na forma, vou colocar aqui, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, para conseguir este formato, nós vamos iniciar colocando as incógnitas em comum em evidência. Então, nós vamos agrupar. Então, nós agrupamos x² menos 2x e y² mais 2y. E os termos que independem de x e y vão ficar no segundo membro, que apenas o menos 36 que está nessas condições. Ok. Agora, este primeiro parêntese, que é o x² menos 2x, nós vamos reescrever tentando obter, de uma forma a obter um produto notável do tipo x menos x0 ao quadrado. E isso equivale ao produto notável x menos x0 ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, note o seguinte, se você for observando a expressão que você tem, você já vai reescrevendo no formato que você quer. Então, olha só, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, então menos 2 vezes x, e você tem que observar a expressão que você tem 2x. Menos 2 vezes x já ficou igual a 2x. Então, este segundo termo, que é quem você precisa encontrar, só pode ser o número 1, para que esse produto, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, volte a ser 2x, ok? Só que a formulazinha aqui, ó, do produto notável, ainda tem essa parte aqui, ó, quadrado do segundo. Bom, você vai acrescentar esse quadrado do segundo e vai também retirar, porque esta parte aqui, 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a 0. Então, é como se você não tivesse acrescentado nada na sua equação. Por que você faz isso? Para você poder escrever a expressão de uma forma diferente. Então, agora você vai agrupar os 3 primeiros termos que correspondem ao produto notável x menos 1 ao quadrado. E isso teve uma consequência. A consequência foi acrescentar esse menos 1. Se você desenvolver x menos 1 ao quadrado menos 1, volta a ser o x ao quadrado menos 2x. Então, você não modificou nada matematicamente, você só escreveu de uma forma diferente, né? A mesma coisa você vai fazer com o próximo parêntese, que é o y ao quadrado mais 12y. E aqui você vai observar esse sinal, que é positivo. Então, o produto notável agora é y mais y0 ao quadrado, que é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha só, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes quem? Essa parte aqui, ó, você tem que deduzir. Um pontinho de interrogação para você. Vezes quem? Para o resultado ser 12y? Vezes 6. Porque se você multiplicar por 6,
o resultado de 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 12y, mais o quadrado do segundo menos o quadrado do segundo. Ou seja, essa parte aqui foi o ajeitamento matemático que você precisou fazer. Próximo passo é você escrever os 3 primeiros termos na forma y mais 6 ao quadrado e ainda tem esse 6 ao quadrado que é 36. Agora nós vamos voltar na equação e nós vamos substituir os parênteses, o número 1 e o número 2, por x menos 1 ao quadrado menos 1 e y mais 6 ao quadrado menos 36. E o resultado, menos 36. Agora nós vamos trabalhar com essa equação tentando chegar no formato da equação canônica cartesiana da circunferência. Então, x menos 1 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado, os termos que independem das variáveis, nós escrevemos no segundo membro. E restou apenas o número 1. E este aqui já é o formato final que nós vamos comparar com a fórmulazinha, né? Então, comparar, olha só. Note que na fórmula, os sinais que nós temos é tudo de menos. Então, como em um dos nossos parênteses tem esse sinalzinho positivo, isso equivale a y menos 6. Note que o quadrado está por fora do parêntese. Então, esse cálculo aqui ele tem que ser executado. Menos vezes menos mais. Então, y mais 6 é o mesmo que você escrever y menos 6. Porque assim fica claro para você que a coordenada y0 é o menos 6, certo? Então, a resposta que nós vamos ter o quê? Qual é o centro da circunferência? É a coordenada x0 e a coordenada y0, que vai ser 1 menos 6. O para-ordenado 1 menos 6. E o raio é aquele número que foi elevado ao quadrado que deu o resultado 1. E no caso que é o próprio 1. Esse número aqui, que é o raio, por exemplo, se você tivesse encontrado, vamos colocar um exemplo aqui para aproveitar a questão. Se você tivesse encontrado toda a sua expressão lá igual a 9, então quem é que foi elevado ao quadrado que deu 9? É o 3. 3 ao quadrado dá 9. E se você encontrou lá toda a sua equação igual a 3, desculpa, eu escrevi raiz, igual a 3, aí qual é o número que é elevado ao quadrado que deu 3? Aí você teria que colocar raiz de 3. Raiz de 3 que foi elevado ao quadrado é igual a 3, né? Então, a gente pode essa igualdade aqui, certo, pessoal?